Eu talvez começasse mesmo por explicar qual é que é a dimensão desse papel. Uns estudos que nós fizemos aqui há uns anos mostraram que a quantidade de área ardida que varia de ano para ano, 2/3 dessa variação pode ser explicada usando um modelo estatístico que só tem em conta fatores meteorológicos. Portanto, 66% da variabilidade do que arde em Portugal pode ser explicado recorrendo apenas a fatores como temperatura, precipitação, velocidade do vento. E o que é curioso é que esses fatores entram a dois níveis. Por um lado, os fatores meteorológicos daquilo que acontece antes da estação dos incêndios, portanto, na primavera e até junho, digamos. E, caricaturando um pouco, eu diria um ano em que chove muito em março, abril, a biomassa, portanto, a vegetação, o mato, desenvolve-se. Se a seguir tiver um maio, junho, muito seco, o que vai acontecer é que não só há muita biomassa, como ela está estressada, e, portanto, basta haver uma onda de calor no verão e temos uma época de incêndios muito complicada. Se der o inverso, é exatamente o contrário. Há pouca biomassa, não está estressada. Portanto, este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é aquilo que acontece no dia da ocorrência de um grande incêndio. Essa é a famosa regra dos 330, não é? Sabemos que se estão mais de 30 graus Celsius, menos 30% de umidade no ar e a velocidade do vento for mais de 30 km por hora, aí há condições propícias a que haja um grande incêndio. Se isso crescer um terceiro 30, que é mais de 30 dias sem chuva, foi o que aconteceu este ano, então aí temos condições muito propícias à ocorrência de grandes incêndios. Ora, a pergunta que se põe é, mas e em Espanha? A meteorologia é semelhante, pois é. E no resto da região mediterrânea também. Portanto, isto quer dizer que em Portugal o papel da meteorologia é exacerbado. Isso só se pode explicar devido à existência de outros fatores. Que outros fatores são esses? Bom, eu diria que são dois. Por um lado, o desordenamento do território, que tem razões longínquas, que tem a ver com a desertificação do interior, tem a ver com mudanças de exploração da terra, menos terra agrícola, mais regiões abandonadas, até mais regiões florestadas. Por outro lado, tem a ver com a própria ação do homem, que, de uma forma um tanto desregrada, faz uso do fogo em dias em que provavelmente não o deveria fazer. Portanto, isto só quer dizer que talvez uma das primeiras prioridades tem que ser limitar o impacto que a meteorologia tem no regime dos fogos em Portugal. Ora bem, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, tem-se vindo a assistir a um desenvolvimento notável da detecção remota, especialmente por satélite. Temos cada vez melhores instrumentos, cada vez instrumentos que têm uma resolução espacial melhor. Portanto, hoje em dia, satélites ou instrumentos com uma resolução de 10 metros são comuns, estou a pensar no Sentinel-2, por exemplo. Temos instrumentos que conseguem ver com uma periodicidade cada vez mais apertada. Por exemplo, os satélites geoestacionários da EUMETSAT conseguem ver uma determinada região de 15 em 15 minutos. Portanto, os satélites, para aquilo que é a monitorização dos fogos ativos, têm um papel muito importante. Apesar de, em regiões muito habitadas, como é o caso de Portugal, eu diria que o alerta de um incêndio chega antes do alerta de satélite. Em regiões menos habitadas, sei lá, como a Amazónia, aí o papel dos satélites é fundamental. Mas, seja como for, os satélites permitem ter uma visão em áreas bastante alargadas e de uma forma sistematizada que as observações convencionais não têm. Por outro lado, os satélites permitem também fazer uma monitorização muito eficaz do prejuízo causado pelos incêndios, não só ao nível da avaliação das áreas queimadas, como também ao nível da severidade do próprio incêndio. E depois monitorizar a recuperação da vegetação, que é outro problema muito complicado. É que muitas vezes a paisagem muda e uma determinada região que seria
de certa forma resiliente, deixa de o ser, porque foi substituída por outros tipos de vegetação. Portanto, finalmente, até São Remoto ainda tem um outro papel muito importante que passa desapercebido ao público, mas para quem desenvolve produtos como alertas de perigosidade de haver um fogo grande e que é a calibração dos próprios modelos que se vão desenvolvendo. É que a grande vantagem que um satélite tem é que não depende de políticas locais, ou seja, a forma como eu classifico se há um fogo ou não, a quantidade de área ardida que eu registro ou não, difere de país para país e também varia ao longo dos anos, porque depende da política de um determinado governo e vai variando. Portanto, a grande vantagem que têm os satélites é que nos proporciona uma forma homogénea no espaço e no tempo e, portanto, é o ideal para nós sermos capazes de calibrar os modelos que vamos desenvolvendo.